Chamo ao púlpito a professora Gisele Issa Safa, presidente do Comitê Acadêmico de Organização do Seminário. Boa noite a todos. Em nome do Comitê Acadêmico de Organização do Seminário, que carinhosamente nós chamamos de CAUS, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês, aqueles professores, alunos e funcionários aqui de Belo Horizonte e aos nossos colegas, professores e alunos das unidades do interior. A essa altura do ano, de um ano bastante tumultuado, cheio de acontecimentos, nós sabemos que não é fácil para ninguém se deslocar no meio da finalização do semestre letivo, é complicado. Mas dizem que não há ganho sem dor. E se eu puder chamar de dor aí o trabalho todo que nós tivemos, eu fico até feliz. Porque o orgulho, depois de ver uma universidade com 430 pôsteres de estudantes de iniciação científica, 147 comunicações coordenadas de professores e alunos de pós, outro tanto de oficinas, palestras, tanta gente participando. Na hora que eu vejo a integração fantástica que foi o trabalho da equipe, dos organizadores lá do CAUS, né, os nossos colegas, como nós trabalhamos tão bem, tão unidos. Quando eu olho para a equipe técnica que trabalhou incansavelmente, ainda vai trabalhar nos próximos dias, e quando eu vejo no rosto de muitos estudantes, principalmente, essa expectativa por ser talvez a primeira vez que venha a um seminário desse porte, eu fico muito orgulhosa, muito feliz, muito esperançosa e segura de que a nossa universidade está realmente cumprindo o seu papel na articulação de um excelente ensino e da pesquisa e da extensão promissoras para o nosso país. Bem-vindos a todos, aproveitem bastante e, desde já, eu peço que nos perdoem as eventuais falhas, mas nos ajudem a melhorar o seminário. Obrigada. Ouviremos neste momento o professor João Moraes Júnior, magnífico reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais. Boa noite a todos os participantes, tanto da capital quanto do interior, que vieram a brilhantar este nosso evento do 16º Seminário de Pesquisa e Extensão da Universidade do Estado de Minas Gerais. Desta vez com um sabor bastante especial, por vários motivos. Primeiro motivo, que é o primeiro seminário nosso de pesquisa e extensão da universidade, já de forma unificada, ou seja, onde que antigamente a gente fazia uma saudação às fundações associadas, às 6 que participavam como convidadas do seminário, agora não existe mais essa distinção. As fundações que eram associadas são, felizmente, unidades da UENG no interior. Então, vocês, nosso carinho especial por estar aqui. Eu queria, na minha fala, fazer agradecimentos e parabenizações. Eu agradeço de coração, inicialmente, as duas pró-reitoras que idealizam e que levam adiante o desafio de fazer os nossos seminários. A professora Terezinha Abreu Gontijo, da nossa pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, e a professora Vânia Aparecida Costa, que é nossa pró-reitora de extensão. De igual forma, eu agradeço as palavras aqui já pronunciadas pela nossa professora Gisele Issa Safa, que é a nossa coordenadora do Comitê Acadêmico do CAUS, que na verdade é nada de caos, Gisele, vocês fazem tão bem que é um caos organizado. Parabéns pelo trabalho de vocês. De igual forma, queria agradecer à Escola Guinhar, em nome do nosso vice-diretor, o Carlos Volney, que está aqui representando a direção da unidade. Vez que a nossa diretora, Ana Cristina Brandão, se encontra em Portugal, ela que foi assistir
a defesa de tese de doutorado de 3 professores nossos que estão defendendo exatamente hoje e amanhã, lá em Coimbra, a tese em doutorado em arte. Então, o Vonei aqui representando. Em nome do Vonei, eu cumprimento todos os diretores que eu vejo que aqui estão presentes, de todas as nossas unidades da UENG, em 16 cidades de Minas Gerais. E devo dizer que esse evento está sendo transmitido para todas as 16 cidades. Também é um outro diferencial. Pela primeira vez, nós estamos transmitindo, nesse exato momento, para todas as nossas unidades de Minas Gerais, as 17 cidades, Belo Horizonte e mais 16, compreendendo desde do Triângulo Mineiro até o Vale do Jequitinhonha, que é a nossa nova realidade como a Universidade Multicamp. Eu também faço uma distinção muito especial da presença do nosso vice-reitor, professor Dr. José Eustáquio de Brito, está aqui presente. Queria cumprimentar José Eustáquio. José Eustáquio, que está na programação, ele tem uma missão muito especial de nós, da parte nossa da reitoria, de reunir com todos os representantes dos nossos estudantes de todas as unidades da UENG, para ver se a gente sai daqui desse encontro, pelo menos esboçado, desenhado o nosso DCE. Isso vai ser um DCE muito representativo, porque vai representar agora 19 mil alunos. Então, um super DCE, que seja muito bem-vindo, Zé Eustáquio. Esse trabalho que você vai conduzir junto aos nossos estudantes da capital e do interior. Eu também queria destacar a presença da nossa pró-reitora de ensino, Renata Vasconcelos, que também está aqui presente, e do nosso chefe de gabinete, Eduardo Santa Cecília, que todos também, com muita dedicação e denodo, à razão e causa da nossa universidade. Queria também, não podia deixar, de parabenizar os organizadores, os curadores da bela mostra que está aqui em cima, do acervo da nossa Escola Guinhá, cujos curadores é o professor Renato Madureira, que também fez esse trabalho junto com o professor Paulo Amaral. Então, vocês também estão convidados para, depois aqui da nossa cerimônia de abertura, ir até a galeria da Escola Guinhá e ver parte do nosso acervo, que compreende obra do próprio Guinhá, também está expostas algumas obras do Guinhá, e dos seus discípulos e dos alunos e professores da nossa escola. Queria fazer uma distinção muito especial à nossa orquestra da Escola de Música, parabenizar o professor Rogério Bianchi, que também está aqui, essa maravilhosa orquestra nossa, que sempre nos honra em todos os eventos nossos da universidade, e em especial ao nosso maestro Arnon, que hoje nos brindou com belas peças e com destaque para alunos e professores que foram solistas nessa oportunidade. Queria também dizer que nessa semana acontecem outros eventos muito importantes para a nossa universidade e para Minas Gerais. Estamos comemorando os 200 anos do Aleijadinho, do nosso arquiteto e escultor maior, que é o patrono das artes brasileiras. Então, tem na nossa unidade de campanha um seminário sobre o Barroco Mineiro, que também está acontecendo nesses dias. Não sei se a delegação de campanha pôde vir por causa desse seminário, parece que deve ter algum representante, mas o motivo, professora Vânia e professora Terezinha, que a mim já foi passado, de não estar aqui toda a delegação, grande parte da delegação de campanha, é o motivo do seminário que está acontecendo sobre o Barroco Mineiro. De igual forma, como hoje também é a semana e hoje é o dia da consciência negra, nós teremos aqui uma apresentação do grupo Bataca, que é uma companhia de dança do Evandro Passos, de Diamantina. E eu fico muito contente, professora Vânia, de ver que vocês conseguem, com todas as nossas limitações, com todas as nossas dificuldades, manter vivo esse espaço, que é um espaço do conhecimento. Eu costumo dizer que é a grande festa da cultura e do conhecimento da nossa universidade, que acontece todos os anos e já aconteceu no interior, e nós vamos voltar a fazer também no interior. As próximas unidades, as próximas festividades e encontro do Seminário de Pesquisa e Extensão, no próximo ano não será em Belo Horizonte, certamente em alguma das unidades que nós vamos escolher para poder realizar e levar essa festa do conhecimento também ao interior. Eu queria fazer um destaque muito especial ao momento que nós estamos passando na nossa universidade, com a realidade que vocês têm conhecimento da situação da Lei 100, que atingiu muito grande parte dos nossos professores. E a questão não é pelo número, é uma grande parte, sim, são 346 professores, mas mais do que isso, é o que eles representam para essa universidade. Só para vocês terem ideia, grande parte dos professores dessa unidade, da nossa Escola Guinhá, eles estão atingidos pela Lei 100.
Da mesma forma, na escola de música, parte dessa orquestra que tocou também está atingida pela a Lei 100. E nós temos certeza que, dentro das nossas limitações, nós vamos continuar conduzindo da melhor maneira possível. Eu vejo que muitas possibilidades podem surgir para amenizar essa passagem, que vai ter que ser, de alguma forma, regularizada. Eu queria dizer aos professores da Lei 100, para contar sempre conosco, com a reitoria, de maneira transparente e democrática, de todas as nossas negociações com o governo que está deixando na atualidade e com o próprio governo que está entrando. Nós somos um canal aberto para essa discussão e queremos que ela chegue de boa maneira, de maneira que atinge, de maneira mais leve, que não atinja mais a nossa universidade como vem atingido. Então, vocês contem conosco e com a nossa solidariedade. Então, eu desejo a vocês um bom evento, que eu já vi aqui no nosso manual do seminário, que cada ano ele vai se engrossando mais, tem palestras, tem minicursos, tem mesas redondas, tem encontros, tem oficinas, que eu tenho certeza que vai ser muito rico para todos nós. Eu, dentro das limitações que nós temos de tempo, eu vou fazer questão, professora Terezinha, e professora Vânia e professora Gisele. Eu estarei, em alguns dias, indo lá na Escola de Design, que é a minha origem, e eu quero ver algumas das oficinas, parte das palestras, participar um pouco das discussões, porque esse também é meu humus, é meu ambiente acadêmico, que eu tanto amo. Muito obrigado. Nossos agradecimentos especiais à direção, coordenadores e professores de todas as unidades, Escola Guinhar e Escola Design por sediar o evento, funcionários da reitoria, em especial a Pró-Reitoria de Extensão e Pró-Reitoria de Pesquisa, setores de informática e comunicação da reitoria e a assessoria de comunicação da unidade de Divinópolis. Nosso conferencista possui graduação em Pedagogia pelo FMG, mestrado em Educação pelo FMG, tendo defendido dissertação sobre a política de assistência e a educação para meninos pobres em Minas Gerais, no período de 1909 a 1994. Em 95, ingressou na Associação Movimento de Educação Popular Paulo Engler, organização não governamental que trabalha na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Fez doutorado pela USP, sobre a história da escola pública em Belo Horizonte, na Primeira República, em meados de 1996. Ingressou na UFMG como professora adjunto em concurso para a disciplina de História da Educação do Departamento de Ciências Aplicadas à Educação, da Faculdade de Educação. Publicou e organizou vários livros, dentre eles 500 anos de educação no Brasil, dos padinheiros aos palácios República. Trabalho em educação, a infância e sua educação, as lentes da história, pensadores sociais e história da educação e educação alimentar. Tem artigos e capítulos de livros publicados no Brasil, na Argentina, em Portugal, na Bélgica, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Contribui regularmente com a revista Presença Pedagógica. Eu convido à mesa o professor Dr. Luciano Mendes de Faria Filho. Boa noite para todas, para todos. É um prazer estar aqui na abertura do 16º Seminário de Pesquisa e Extensão. Eu queria agradecer ao convite que me foi dirigido pelo professor Zé Eustáquio, colega. Queria parabenizar a UENG, aos alunos, aos professores, aos técnicos, por realizar esse evento, por realizar esse seminário, num momento que todos sabemos, é um momento, um ano, como já foi dito aqui, muito peculiar na história da UENG e que várias dificuldades têm sido enfrentadas, têm sido discutidas e nem sempre as saídas estão vislumbradas, são as melhores, são aquelas que nós todos da comunidade científica mineira e eu diria brasileira imaginávamos. Então, queria parabenizá-los por esse esforço, pela realização do evento. Me pediram para fazer uma conferência em que tentasse articular a questão da educação, da tecnologia, da inovação e desenvolvimento social. Organizei uma intervenção, uma fala, em que eu tento articular a questão da ciência, da tecnologia e da inovação e o lugar das ciências humanas nesse momento. Para isso, eu vou
fazer dois movimentos, ou tentar fazer dois movimentos. Um é discutir com vocês, trazer alguns elementos para pensarmos a própria história do modelo universitário que temos e, dentro desse modelo, o lugar reservado às ciências humanas e sociais, letras, linguísticas e artes, né? E, no segundo momento, tentando discutir algumas questões atuais que esse modelo nos coloca, alguns grandes desafios, e entre esses desafios, o próprio lugar, né, das ciências humanas e sociais nas políticas de ciência e tecnologia, e algumas palavras sobre a questão da internacionalização, que é um tema que atinge a todos nós, que interessa a todos nós, sobretudo das ciências humanas e sociais. Espero fazê-lo dentro do tempo que me foi encomendado, em torno de 40 minutos. Por favor, alguém aí puder me controlar o tempo, eu agradeço. Então, eu falo aqui de 3 lugares distintos que eu acho que é importante explicitar. Em primeiro lugar, eu sou historiador da educação, tenho trabalhado com isso já há alguns anos, e é sobre isso que eu dou aula na universidade, e as minhas pesquisas se relacionam com isso. Então, a minha fala tem esse lugar, mas tem também o lugar de quem tem, nos últimos anos, participado com uma certa intensidade no delineamento. Obrigado. Tenho participado do delineamento de algumas políticas de ciência e tecnologia no Brasil. Tenho participado ativamente no CNPq e na FAPEMIG, discutindo essa questão da ciência e tecnologia. Então, esse é um segundo lugar importante. E um terceiro lugar que marca essa minha fala é a intervenção pública no debate sobre educação e sobre ciência e tecnologia no Brasil. Ou seja, aquilo que mais tarde eu vou chamar a atenção, que é a disputa pelos sentidos da educação, a disputa pública pelo sentido da ciência e tecnologia, e o lugar dessa disputa pública no próprio delineamento das políticas para o setor. Então, tentando articular esse triplo lugar, é que a minha fala foi elaborada. Começo chamando a atenção sobre a questão do modelo universitário, tal como ele foi delineado, sobretudo no mundo ocidental, nos últimos 12 séculos, pelo menos, né? E começo também pedindo desculpas aos meus colegas, às minhas colegas da História da Educação, pelas heresias que eu vou aqui aprontar, porque para falar da Idade Média até os dias de hoje, em alguns minutos. Mas é importante lembrar que a universidade, tal como nós a conhecemos, ela se delineia ali na passagem do século IX para o século X, na Europa, sobretudo, e tem como a questão central a discussão, a elaboração, o cultivo dos saberes desinteressados, né? A universidade, a universitas, a ideia de lugar onde se discute tudo, lugar onde o universal, todo o universo de conhecimento é discutido. Claro, essa universidade que vem a partir do século IX, que se organiza e vai se institucionalizando, ela já se institucionaliza e se institucionaliza no interior da tradição católica, mesmo aquelas que não têm uma relação direta com a Igreja Católica, né? Como diz o Lefebvre, é impossível, ou quase impossível, não ser crente, não ser católico na Idade Média. No interior, né, no momento em que se institucionaliza essa universidade, já participa dessa fundação duas tensões, duas perspectivas tensas no interior do próprio pensamento católico, na própria tradição católica, que vai marcar, de certa forma, todo o desenvolvimento da universidade no mundo ocidental. A gente poderia, de um lado, nomear ou pensar uma perspectiva mais tomista. Interessante que, no século XIII, essas questões todas não aparecem. Uma perspectiva de São Tomás de Aquino, a ideia de uma discussão sobre os sentidos, uma discussão muito forte, em que São Tomás de Aquino tenta se apropriar de Aristóteles e pensar o conhecimento sobre a égide da teologia, da filosofia, mas procura, digamos assim, pensar o conhecimento na sua formalidade.
Por outro lado, nesse mesmo século XIII, a gente vai ver a experiência, ou uma outra tradição marcante na tradição católica, que é a tradição franciscana, por exemplo, que vai se, de certa forma, se encarnar num frade franciscano, Roger Bacon, que vai pensar a questão da experiência, ou seja, menos do que a formalidade da ciência, a experiência do sujeito, a experiência do mundo, e pensar o conhecimento a partir desse lugar da experiência. Ora, numa certa tradição, vai dar em Descartes, claramente na fundação da ciência moderna, naquilo que veio a ser, digamos assim, a ciência moderna vencedora, naquilo que veio a ser a ciência moderna, que no século XIX vai se, de certa forma, se institucionalizar na universidade, sobretudo europeia. Mas essa perspectiva descartiana não era de longe a única possível, né? Não era, e infelizmente não é a única possível. Ora, se a partir do século XVII a experiência, a perspectiva descartiana tem um peso fundamental na elaboração do pensamento e da própria ciência ocidentais, a discussão sobre a inovação ou sobre a tecnologia, a produção de novas tecnologias, a invenção e a própria pesquisa não se dava fundamentalmente no interior das universidades. Há toda uma produção de conhecimento, produção de inovações, de tecnologias que ocorre paralelo, fora do ambiente universitário. E isso é fundamental, por exemplo, quando a gente vai ver a história do capitalismo, por um lado, flertando, organizando a própria ciência moderna, mas, por outro lado, se apropriando ativamente do conhecimento e dos inventos, das tecnologias produzidas fora desse ambiente. Ora, o que vai ocorrer, e eu estou dando saltos aqui, no século XIX, é que um sujeito, sobretudo na Alemanha, o Humboldt, vai organizar a universidade moderna em que ele pretende, de certa forma, fundir esses dois movimentos. Nascia assim, então, o que a gente chama dessa universidade moderna, vincada na produção, na pesquisa, e uma pesquisa que também quer ser pesquisa aplicada, ou seja, quer ser pesquisa que se transforma em tecnologia. Ou seja, o Humboldt, ao organizar essa universidade, de certa forma, organiza todo o modelo acadêmico que vem do século XIX e nós somos herdeiros deles fundamentalmente até hoje. Ou seja, por um lado, tenta articular e institucionalizar toda essa tradição da ciência, do conhecimento, da discussão do conhecimento, e, por outro lado, tentando dar a esse conhecimento cada vez mais uma perspectiva de aplicação. Fundando, assim, essa ciência moderna, essa universidade moderna calcada na pesquisa, em processos de formação do cientista. Então, sobretudo a Universidade Humboldtiana, que tem a preocupação de organizar processos de formação do próprio cientista. Um processo também que vai levar, ao longo do século XIX, à ideia de produção dos modos científico-acadêmicos de consagração. Não por acaso, é do século XIX, as nossas revistas mais longevas, acadêmicas, é o nascimento dos congressos internacionais de especialistas, os congressos aos quais nós participamos ativamente, como esse, encontros, que são lugares também de consagração, são lugares onde as pessoas participam, veem, cultivam a ciência, são os lugares onde nós produzimos e divulgamos a ciência, as nossas revistas, os nossos jornais. Talvez o século XIX faz de uma forma que nunca antes se viu, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, um processo muito amplo de divulgação científica, de utilização do impresso, dos jornais, como produção, como divulgação científica. Então. Ora, o século XIX é também, e não por acaso, preciso chamar a atenção, é o século do triunfo do capitalismo, do triunfo da ideia de que a ciência pode resolver tudo, né? Não por acaso a ideia proclamada no século XIX do fim da religião, né? A religião está morta.
é o momento fundamental de construção de algo que é fundamental ainda hoje na ciência e para nós todos, que é a ideia de transformação e de inovação como valor importante e um valor positivo. O Moderna vai aparecer aí na ciência, na discussão científica, no mundo acadêmico, não apenas como novo, moderno é novo, mas é bom, né? O conhecimento científico adquire aí uma valoração extremamente positiva. Mas, ao mesmo tempo que a gente assiste à institucionalização da ciência na forma acadêmica universitária, há tensões muito fortes. Não são poucas as tensões que presidem esse momento de institucionalização. É óbvio que essas tensões não aparecem só aqui, né? Se lembrarmos a forma como Rousseau, em meados do século XVIII, responde à pergunta da Academia de Dijon sobre estaria as ciências e as artes contribuindo ou não para a felicidade dos povos, Rousseau peremptoriamente responde que não, né? Que nem as ciências nem as artes estavam contribuindo para a felicidade dos homens. Isso no coração da discussão, ou no momento crucial de elaboração ou de divulgação das perspectivas iluministas extremamente positivas em relação ao conhecimento e à ciência. Então, essas tensões que presidem a organização da universidade, na sua forma moderna, ela aparece no interior mesmo desse projeto. Se cultiva, por exemplo, o pragmatismo, a aplicação do conhecimento, qual o lugar das artes? Qual o lugar do conhecimento desinteressado? Se cultiva o novo, qual o lugar da tradição? O que fazer com a tradição? Se cultiva o triunfo da ciência e do capitalismo, qual o lugar do diverso, daqueles que estão de fora, que ficaram de fora? É interessante acompanhar o nascimento das ciências sociais, aquilo que a gente chama de ciências humanas e sociais, a partir do século XIX. A sociologia nasce respondendo ou tentando responder a essa indagação. Quer dizer, o que fazer com os pobres? O que fazer com a pobreza? A gente pode dizer, em termo Foucaultiano, como governar os pobres, como governar as pobrezas, que conhecimento é esse necessário para o governo das multidões de pobres que afligem as grandes cidades europeias e norte-americanas. Mas esse diverso, esse outro também, não necessariamente é aquele ali de perto. A antropologia nasce também para responder esse diverso, aquele que está fora disso. Como entender o lugar desse outro, desse diverso, desse que está fora? Se essas tensões aparecem no interior mesmo desse projeto, não menos tenso é o ambiente social, cultural, político em que essa institucionalização se dá. Essa tensão invade todo o conjunto da formação social, o conjunto do mundo social. Não por acaso, o século XIX é também o nascimento dos movimentos sociais na sua forma moderna, dos partidos, da crítica mais radical feita ao capitalismo, ou das críticas levando à organização de movimentos. Há uma tensão fundamental que se estabelece aí também, por exemplo, com a expansão da própria escolarização. A expansão da escolarização, que é defendida fortemente como algo, para alguns grupos, como liberação, por outros grupos defendendo como forma de contenção, vai encontrar, por exemplo, de uma forma muito acabada esse tensionamento na educação das mulheres. Há uma defesa fortíssima sobre a necessidade de educação dos médicos que irmana, de certa forma, grupos muito variados, os filósofos, os médicos, mesmo setores da igreja ou das igrejas. Os médicos defendem fortemente a ideia da educação das mulheres porque é preciso dotá-las de conhecimento, por exemplo, para que se evite a mortalidade infantil, para que elas eduquem melhor as crianças.
é um projeto claramente de manutenção dos lugares sociais, apesar da escolarização. Ora, mas uma vez escolarizadas, as mulheres não se contentam com esse lugar, subalterno e controlado. Fizeram da educação, do sistema educativo, um dos lugares mais radicalmente impactados pela presença feminina no mundo ocidental moderno, né? As mulheres, de uma forma radical, ocuparam esse lugar, têm ocupado cada vez mais, e a educação é um dos lugares de fundamental importância de empoderamento das mulheres. Então, ao mesmo tempo que essas tensões ocorrem no processo de institucionalização da universidade, elas estão presentes no conjunto do mundo social. Ora, de certa forma, essa tradição universitária que nós recebemos como tradição no século XX. E aí eu venho para o Brasil. No Brasil, sobretudo nos anos de 1920, 1930, há o início, ou há movimentos muito mais claros de institucionalização das nossas universidades. Não que não houvesse esse movimento antes, mas as universidades, pensar a Universidade do Rio de Janeiro, posteriormente a Universidade do Brasil, posteriormente o UFRJ, é de 1922, mas de longe ela não guarda muitas características do que a gente reconheceria hoje como universidade. A UMG, que veio a se tornar o UFMG, é de 27, e talvez o grande modelo que nós temos de universidade, de tentativa de fundação de universidade, é a USP, de 1934. Ora, nessas tentativas de fundação da universidade brasileira no século XX, há dois movimentos importantes a se demarcar. Por um lado, elas tentam reunir sobre a mesma instituição as nossas faculdades de cunho profissional, de formação profissional e de cunho, digamos, pragmático, onde inexiste a pesquisa, praticamente em todas elas. Então, essas universidades essas faculdades que vêm desde o século XIX, notadamente as de medicina, de engenharia, de direito, de farmácia, encontra no século XX, final do XIX, século XX, as de odontologia, de veterinária, né? São escolas de formação profissional. Ora, as nossas universidades querem mais do que reunir essas faculdades, elas querem que essas faculdades façam pesquisa. No projeto de praticamente todas essas universidades fundadas a partir dos anos 20 está a discussão da pesquisa, está a ideia de institucionalização da pesquisa. Então, esse é um movimento importante. Reunir aquilo que já existe, praticamente todas foram assim, inclusive a USP, e, por outro lado, criar condições para a realização da pesquisa. Mas tem um outro movimento que é importante, que é reunir também numa mesma instituição, na universidade, as chamadas ciências mais aplicadas, as ciências biológicas, as ciências médicas, as engenharias, com as faculdades de filosofia. Ora, a USP, o projeto da USP é esse desenho, em que se tenta institucionalizar a universidade e, ao mesmo tempo, criar um lugar institucional de destaque para as faculdades de filosofia. De certa forma, a gente poderia dizer que era a ideia de um casamento entre as ciências mais aplicadas, ciências de base, ciências pragmáticas, com as ciências desinteressadas, né? Que cultiva as tradições, a arte, o latim, o grego, tudo isso sobre um mesmo teto. Ora, o que se observa é que até pelo menos os anos 60, esse projeto, praticamente em todo o Brasil, não deu certo, não se realizou, né? A USP, que é o caso mais paradigmático disso, né? Até os anos 60, as pesquisas ainda são muito rarefeitas. E só para a gente ter uma ideia, a ideia de colocar a filosofia no centro da universidade não deu certo desde o primeiro momento. Isso então é verdade que parece que até hoje não houve nenhum reitor da USP que tenha saído da faculdade de filosofia.
né? Mostrando um pouco que esse projeto de colocar a Faculdade de Filosofia no centro parece não ter funcionado. Ora, essa herança de instituições universitárias com baixa institucionalização, com baixa agregação do seu corpo docente, das suas faculdades, com baixa realização de pesquisa, que nós teremos nos anos 60, dando, de certa forma, um salto ou uma virada importante, com a fundação dos cursos de pós-graduação, né? Então, aqui demarca um outro lugar, um outro momento fundamental que nos traz até hoje, que é a criação da pós-graduação nos anos 60 e com o impacto que a pós-graduação tem nos modos de organização da vida acadêmica. A pós-graduação significa, isso há um grande consenso entre os pesquisadores da área, o momento em que a pesquisa é institucionalizada. De fato, e de certa forma, definitivamente, a pesquisa é institucionalizada. Ela é institucionalizada porque ela é também profissionalizada. É o momento da profissionalização dos pesquisadores, como professores universitários. Nós lembramos praticamente todas as universidades brasileiras até os anos 60, algumas até os anos 70, estou falando das grandes universidades, os professores das universidades, eles eram professores dos melhores colégios de ensino, dos colégios secundários da época. Quase todos os professores da Faculdade de Filosofia, aqui de Belo Horizonte, que veio a dar na UFMG, eram professores do que hoje nós chamamos de estadual central, de várias instituições de ensino secundário. Eles se mantinham dando aula no ensino secundário, não era na universidade. Ora, essa profissionalização significa também criar carreira e condições de formação, cria a perenidade e a continuidade da pesquisa, cria modos, mecanismos de formação, cria modos e mecanismos de financiamento e controle. Lembrarmos que o CNPq, a CAPES, todos esses órgãos são criados nos anos 50 e que ganham grande visibilidade, grande importância na regulação do sistema e, sobretudo, no financiamento ou articulando financiamento e regulação. Isso se desdobra nos anos 70 e 80, então, nessa institucionalização, que a gente não pode esquecer que ocorre de uma forma muito clara, com altíssimo investimento do governo militar. Nós não podemos esquecer que o sistema de pós-graduação no Brasil ganha grande relevo e grande expansão no regime militar. A criação dessas instituições que sobretudo nos anos 70, 80, vai desdobrar, por exemplo, em várias outras instituições de fomento. Nós pensarmos, hoje nós temos 24, 25 fundações de amparo à pesquisa nos estados, fundações em funcionamento, fora os órgãos federais. Então, há aí claramente delineada uma política. Resta-nos, então, perguntar se é um pouco essa trajetória que eu quis traçar aqui, qual que é o lugar hoje das ciências humanas e sociais nesse sistema, nesse concerto, no interior das próprias universidades? Ou, mais particularmente, ou de forma mais abrangente, no interior das políticas de ciência e tecnologia, aí incluídas as políticas de pós-graduação. Em primeiro lugar, acho que é preciso ressaltar que as ciências humanas, sociais, letras, linguística e artes estão duplamente ameaçadas. Por um lado, no seu lugar acadêmico, o seu lugar acadêmico e social é questionado. É questionada a sua importância, por exemplo. Há um conjunto de questionamentos muito expressivo sobre a importância de se financiar pesquisas nessas nossas áreas. Ora, o financiamento à pesquisa é algo absolutamente central para que a pesquisa seja realizada e, sobretudo, ganhe perenidade. Há perguntas, por exemplo, qual que é a nossa contribuição sobre a inovação? Depois a gente vai voltar a discutir, mas essa questão é muito posta.
se nós estamos produzindo ciência para a inovação, para o desenvolvimento social, qual que é o lugar das nossas áreas para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento econômico? Ora, esse questionamento nos coloca sobre ameaça continuamente. Claro que a gente poderia desdobrar aqui, por exemplo, os questionamentos que se faz a pesquisa em educação, por exemplo. Como é que a gente pode ter uma pós-graduação em educação muito boa com a educação básica de qualidade muito duvidosa? Claro que a gente poderia perguntar também sobre as pesquisas na área de engenharia e nossas estradas, na área de saúde, na área de medicina e a nossa saúde, etc. Mas esse questionamento, que é muito dirigido à educação, ou sobre a relevância da pesquisa em arte, ou da relevância da pesquisa sobre as línguas ditas mortas, por exemplo. Mas essa não é a única ameaça. Há uma outra ameaça que eu acho que é importante que nós que estamos aqui discutindo a pesquisa e a extensão, que a gente se atente, ou pelo menos discuta, que é a ameaça de sermos capturados pelos modos de fazer ciência das outras áreas, notadamente das áreas de saúde e exatas. Ou seja, não apenas somos ameaçados quanto à importância, mas há uma ameaça de captura dos nossos modos de fazer pesquisa, dos nossos modos de divulgar o conhecimento. Ora, significa a ameaça de que nós percamos a nossa especificidade no interior do sistema. Se nós formos capturados, infelizmente temos sido muitas vezes, há que se perguntar qual a especificidade então da nossa área. Nesse sentido, eu acho que nós temos ou podemos responder duplamente também. Primeiro, reafirmando a nossa contribuição diferenciada ao desenvolvimento científico, tecnológico, à inovação, ao desenvolvimento social. Em primeiro lugar, é preciso reafirmar que não há democracia, não há desenvolvimento social, não há sustentabilidade sem o concurso da história, da sociologia, das letras, das artes. Não é possível fazer um país desenvolvido, socialmente justo, democraticamente construído, sem o concurso das nossas áreas. É preciso insistir que, para a gente construir um país tal como nós desejamos e queremos, democrático, igualitário, que inclua, é fundamental reafirmar que as nossas áreas são importantes porque elas, como nenhuma outra, discutem a relação com o outro. Esse é um objeto por excelência das ciências humanas, sociais, letras, linguística e artes. Essa relação com o outro é absolutamente central se nós queremos construir um país desenvolvido, por exemplo. Segundo lugar, além de afirmar que não é possível construir um país sem o nosso concurso, é preciso, eu acho, que a gente se debruce sobre as possibilidades, que a gente discuta mais fortemente qual que é a nossa contribuição, por exemplo, à inovação, às questões que estão postas hoje pelo nosso tempo. Eu acho que nós não podemos nos furtar de organizar uma reflexão mais sistemática dos nossos programas, dos nossos cursos, nas nossas faculdades, sobre, por exemplo, a importância das ciências humanas e sociais na discussão, por exemplo, da preservação dos bens simbólicos. Sem os bens simbólicos, por exemplo, nós não somos. Não é possível ser, não é possível construir e ter identidade. E esse é, por excelência, o lugar onde nós trabalhamos. Mas essa discussão não é apenas uma discussão teórica, uma discussão sobre os sentidos. É também uma discussão que tem que se desdobrar para aspectos pragmáticos. Os profissionais das nossas áreas têm que desenvolver
tem desenvolvido, tem discutido tecnologias para a preservação dos bens simbólicos, materiais e imateriais, e isso é central, né? É preciso que a gente dê visibilidade a isso. Mas é preciso também que a gente cultive, que a gente desenvolva a ideia de que são as nossas áreas, por excelência, que podem e têm feito a crítica aos próprios limites e às impossibilidades das ciências. Ou seja, fundamental que a gente não acredite tanto na ciência. As nossas áreas têm mostrado isso, que existem outros modos fundamentais de conhecer, ser e estar no mundo que não são fundados cientificamente e para as quais são perguntas elaboradas por nós todos como comunidade humana, sobre as quais a ciência tem dito muito pouco e algumas vezes não tem nada a dizer. Isso é fundamental que as nossas áreas cultivem. Por exemplo, quem é que vai se perguntar, quem é que vai organizar, fazer a discussão sobre os limites éticos da pesquisa científica? Essa é uma discussão fundamental, que é toda a tradição, por exemplo, da filosofia, das nossas áreas, que tem feito sistematicamente essa discussão e tem interposto no conjunto do mundo social perguntas sobre isso. Quando se trata da discussão da inovação, quem é que vai se perguntar sobre o lugar da tradição? Ou seja, no mundo que cultiva cada vez mais o novo, o amanhã, qual o lugar da tradição? É possível pensarmos a inovação, de certa forma, a inovação, sem nos perguntarmos sobre como essa inovação se relaciona com a questão da tradição? Qual o lugar da tradição nas nossas sociedades? Ora, discutir a tradição, renomear, reposicionar a discussão da tradição, é reposicionar o lugar à discussão sobre o nosso futuro humano também. Ou seja, olhar para trás é um elemento absolutamente central para a construção das nossas identidades pessoais, mas das nossas identidades coletivas, é dar sentido aos nossos projetos de futuro. Portanto, lá onde se fala tanto em inovação, é preciso que nós nos perguntemos continuamente sobre a importância da tradição. Esse é parte, por exemplo, essa é parte das questões que nós, em nossa área, temos sistematicamente posto. Deixa eu tirar um pouquinho da água aqui para... É preciso também reafirmar a especificidade das nossas áreas, dos nossos modos de conhecer, da nossa relação com o conhecimento. É preciso reafirmar continuamente, por exemplo, os nossos modos de formação. Formar um sujeito no âmbito das ciências humanas e sociais, formar um artista, um historiador, um sociólogo, um antropólogo, formar um professor não é a mesma coisa que formar um engenheiro. Por mais que nós tenhamos elementos transversais na formação profissional e humana, mas não pode ser, não será jamais, eu imagino. Então, não podemos reduzir os nossos modos de formação aos modos de formação das outras áreas. A mesma coisa vale da formação profissional, vale também para a formação dos pesquisadores. Então, essa especificidade tem que ser cultivada por todos nós, com grande orgulho e certa militância, eu acho. Por isso eu queria chamar a atenção finalmente para duas grandes questões. Uma sobre a internacionalização. Todos nós sabemos que ficamos de fora do Ciências Sem Fronteiras, né? Ou pelo menos ficamos todos aqueles que, mesmo na área de ciências humanas, algumas áreas foram incluídas, mas grande maioria de nós outros ficamos de fora.
A perspectiva internacionalista na produção do conhecimento é central, e a gente sabe que não apenas na produção do conhecimento. Trocar, intercambiar, conhecer os modos como no mundo inteiro se produz a universidade, se produz conhecimento, é absolutamente central para as nossas pesquisas. Ora, isso não quer dizer que a gente precise abraçar o modelo de internacionalização hoje posto, né? Eu tenho para mim que o modelo de internacionalização, tanto cultivado no âmbito da CAPES quanto do Ciências Sem Fronteiras, é um equívoco que nós hoje já notamos muitos e que eu acho que nós ainda pagaremos um preço alto pelo modo como ele foi feito. Mas para nós das ciências humanas e sociais, eu acho que é mais importante ainda. Eu lembro da Mafalda. Acho, a Mafalda, lá pelas tantas, Mafalda, para quem não conhece, é uma tirinha, quadrinho, produzido pelo Quino, um quadrinista argentino, nos anos 70. E que, enfim... a Mafalda, lá pelas tantas, falava assim, eu não entendo muito escola, porque em matemática eles querem que eu entenda, em história eles querem que eu decore, né? É mais ou menos essa questão que eu acho que é fundamental a gente pensar quando pensa nos modelos de internacionalização. Talvez as áreas em que a internacionalização seja absolutamente crucial seja justamente a área de ciências humanas e sociais, porque são as áreas que lidam continuamente com o outro ser humano. A experiência internacional é fundamental para se rever, para se ver de um outro lugar. Nada melhor do que sofrer o preconceito do estrangeiro, sendo estrangeiro, para aprender o que é o preconceito. Nada mais importante para desenvolver o sentimento de latinidade, por exemplo, do que ser imediatamente entendido, localizado e tratado como latino em boa parte da Europa e praticamente em todos os Estados Unidos, por exemplo. Essa experiência é fundamental para aprender os lugares, se colocar no lugar do outro, encontrar com o outro, aprender a diversidade do outro. Então, por esse motivo, me parece que é central. Mas também porque nós tratamos com questões de alta complexidade, que o entendimento das experiências dos outros, experiências de outras sociedades complexas também podem nos ajudar. É difícil delinear políticas nacionais de educação hoje sem entender o que ocorre, por exemplo, na Europa, sem vivenciar o que significa fazer, por exemplo, graduação na Europa, o que significa o processo de Bolonha, viver o processo de Bolonha, por exemplo. Ora, se nós estamos tratando de políticas públicas para o mundo urbano, a gestão de territórios, é fundamental que a gente aprenda como em outros países está se dando conta, está se avançando na discussão, por exemplo, na gestão de políticas públicas complexas. Então, daí também é importante que nós tenhamos esse encontro com o outro, que a gente aprenda com os outros. Nesse sentido, muito mais do que sair daqui para fazer a mesma matemática. Em qualquer universidade do mundo, é muito mais importante para a gente fazer esse encontro com o outro. Claro que os colegas da matemática que me perdoem, essa pode ser uma matemática aqui, mas enfim. Esse é um primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção para terminar. O segundo é sobre a nossa articulação política. Apesar de nós termos um lugar muito ameaçado no interior das políticas de ciência e tecnologia no Brasil, nós não logramos constituir um coletivo das nossas áreas na disputa política no interior da comunidade científica.
Nós hoje praticamente não participamos da SBPC, por exemplo, que é o grande fórum de ciências do Brasil. A participação das ciências humanas, sociais, letras, linguística, arte, ciências sociais aplicadas na SBPC é muito diminuta. Seja na direção da SBPC, seja em todo o conjunto de atividades da SBPC. Nós não logramos constituir um coletivo para discussão e intervenção nas políticas públicas. Quando da realização da 4ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia em 2010, era impressionante como os cientistas ocupavam todos os postos de destaque dentro da conferência. Era interessante como havia um grande ativismo das ONGs, dos colegas das tecnologias alternativas, e como era muito rarefeita a participação dos pesquisadores da área de ciências humanas, sociais, letras, linguística na conferência. De tal forma que o resultado final reflete muito mais esse modo de intervenção dos cientistas, como eles mesmos se apresentam, do que a nossa participação. Ora, então, se nós queremos avançar na discussão do nosso lugar, na definição das políticas, é preciso que a gente avance na nossa articulação. Mas é preciso também que a gente avance numa outra direção, que é da disputa pública pelo sentido da ciência e da tecnologia e da inovação. Praticamente toda a divulgação científica que é feita no Brasil é feita pelos colegas das ciências da saúde, das ciências biológicas, né, das ciências agrárias. Praticamente não há preocupação das nossas áreas em intervir no espaço público para discutir o lugar das ciências. Acompanhe, se vocês quiserem, os boletins, acompanhe os jornais de divulgação, as revistas de divulgação. Só para ter uma ideia, a área de educação deve ter mais ou menos umas 20 instituições científicas, as mais diversas. Mas nós não conseguimos produzir uma revista, produzimos mais de 200 revistas acadêmicas. É a área que tem mais, nós somos 14 mil e tantos pesquisadores na base Lattes do CNPq. Temos mais de 200 revistas acadêmicas. Não temos uma revista pública, não temos uma revista gratuita, não temos nenhuma revista mantida pelas sociedades científicas para, por exemplo, nem para os professores da escola básica, quanto mais para a população em geral. Ou seja, de certa forma, nós estamos jogando toda a nossa energia nos programas de pós-graduação, na pesquisa acadêmica, e temos descurado muito pouco, temos descurado muito dessa relação fundamental com a população e mesmo com os nossos colegas professores da educação básica. Ora, se nós acreditamos e queremos construir a democracia, esse regime em que as pessoas, felizmente, mesmo não sendo especialistas, intervêm no debate, escolhem os nossos governantes, é preciso que a gente se preocupe também com esse diálogo fundamental, como cientistas, como especialistas, mas fundamentalmente como cidadãos que somos. É preciso que a gente aprofunde, intensifique esse diálogo, sob pena de não termos nenhuma legitimidade para discutirmos o nosso lugar dentro da comunidade científica. Ou seja, a nossa legitimidade para discutir no interior da comunidade científica, ela está também atrelada à forma como nós entendemos e praticamos a ciência aos olhos da população. E é preciso, por isso, disputar os sentidos da própria ciência. É preciso disputar o sentido da inovação. É preciso reafirmar, como disse o lugar, por exemplo, da tradição. Ora, os sentidos não estão definidos a priori, mas nesses sentidos, sobre o que é ciência no Brasil, poucas pessoas nos reconhecem como praticantes da ciência.
Ora, isso significa que também no interior da comunidade científica poucos nos reconhecem como cientistas. Nós podemos optar por aceitar essa ideia e vamos construir outros lugares. Mas se nós vamos continuar disputando esse espaço no interior das políticas de ciência e tecnologia, é fundamental que, além do diálogo com os pares, a gente estabeleça um diálogo cada vez mais intenso com o conjunto da população. Seja para produzir a nossa própria legitimidade, seja por um dever cívico, um dever cidadão, que eu acho que deve nos mover na direção da produção de um conhecimento interessado, sim, engajado, sim, sério, sim, que leve, que ajude a gente a construir um país mais justo, um país mais desenvolvido, mais igualitário, com mais distribuição de renda, utilizando fortemente a ciência e tecnologia, mas sem nos esquecermos nunca de que ciência e tecnologia são modos muito particulares de produção e de relação com o conhecimento que não esgotam nem de longe a experiência do ser humano com o outro e com o mundo. Muito obrigado. A organização do 16º Seminário de Pesquisa e Extensão da UENG agradece a honrosa participação do professor Luciano.